E aí galera, meu nome é George, esse é o Jaulê e eu estou aqui com alguns livros recebidos aqui da editora Peregrino. Olha o tanto de coisa, peraí que eu mostro pra vocês. Tem alguns lançamentos aqui, outros que não são tão lançamentos assim, mas vamos lá, eu quero comentar com vocês. Primeiro sobre esse lançamento, o livro Pregação. Como pregar biblicamente. É um livro de John MacArthur e o corpo docente do The Masters Seminary. O John MacArthur, junto com alguns amigos, né, do corpo do colegiado de tanto da igreja quanto aqui no caso do seminário, ele tem vários livros desse jeito, né? Tanto em área de evangelismo eu já vi, na área de ministério pastoral especificamente eu já vi, e agora mais específico na área de pregação. É bem interessante. O MacArthur, ele é bem conhecido por ser um grande pregador, né? Eu pensei que seria um livro assim um pouco mais genérico a respeito de pregação, né? Não imaginei que fosse um livro que fosse me ajudar tanto de maneira mais direta, porém ele é dividido em algumas partes, sendo a primeira parte demonstrando a prioridade da pregação expositiva. Tem um tom mais teórico, né, falando de história, de teologia da pregação, enfim. Só que na segunda parte o tema é preparando o expositor. Eu achei isso aqui, o título já é massa. Como assim preparando o expositor, né? Como é que alguém deve se preparar para pregar a palavra? E aqui ele vai falar sobre oração, sobre a relação do homem com Deus e sobre o Espírito de Deus. 3 capítulos aí assim que você já fica assim, rapaz, é mesmo. A parte 3 fala de processando e reconhecendo os princípios do texto bíblico. Então aqui traz alguns viés um pouco mais hermenêutico de interpretação, né? Vai falar de hermenêutica, exegese, análise gramatical, ferramentas de estudo para a pregação expositiva. Fiquei muito interessado nesse capítulo, tipo, dá vontade de pular logo pra ele pra saber o que ele fala, porque eu tô em um contexto de ter que pregar, de ter que se preparar pra pregação. Então se esse livro vai me ajudar em alguma coisa nesse sentido, eu quero, tipo, o quanto antes. E aqui fala de um método também, né? Dá uma dica de método. Parte 4 fala de unindo os elementos da mensagem expositiva. Então aqui tá algumas ideias, por exemplo, a respeito de pregação temática, ilustração, narrativa e tal. E a parte 5, pregando a exposição. E aqui fala sobre tradução bíblica, sobre como transmitir a mensagem, enfim. Eu achei um livro muito bom, bem útil mesmo, né? Você olha assim como um livro, quase como uma espécie de manual que você vai consultar quando você tiver com dúvida em alguma área. Eu não li o livro ainda, então eu não posso te dizer assim o quanto me foi útil, o quanto me ajudou. Mas, poxa, John MacArthur é um cara bom, né? Os temas são excelentes. Então, assim, eu já fiquei muito interessado quanto a esse lançamento da editora Peregrino. Um outro livro aqui que é um lançamento é o livro Hermenêutica, Fundamentos, Linguística e Testamentos. Aqui tem uma reunião de diversos artigos. Deixa eu me ver aqui quem organizou isso aqui. Bom, tem uma breve biografia aqui do Tiago Albuquerque, né? Tem vários artigos dele, eu não sei se ele foi o organizador. Achei. Aqui nesse quadradinho aqui, bibliográfico, fala organizado por Tiago Albuquerque. Então é isso. Mas só que aqui tem tradução e tem escritos de vários caras, como por exemplo, Norman Geisler, falando sobre a interpretação das escrituras. Tem texto aqui do Valbert Veras. Tem texto aqui do Darrell Bock, falando do já e ainda não no Evangelho de Lucas. Tem críticas aqui profundas a respeito de uso do grego do Novo Testamento, né? Uso de contrastiva no verbo grego, o argumento de Porta, né? Que é o Stanley Porta, que é um erudito, né? Do grego. O uso do Antigo Testamento no Novo, tem algumas observações aqui bem interessantes. E esse livro aqui, ele foi organizado, né? Na verdade, ele é uma publicação da editora Peregrino em parceria com o Seminário Sibima, Seminário Instituto Bíblico Maranata e o Instituto Aubrey Clark. Eu achei muito interessante esse livro porque esse instituto, o Aubrey Clark, ele está trazendo, mediante essa parceria com a Peregrino, né, material de qualidade num contexto acadêmico, no meio de artigos, de publicações, do estudo linguístico propriamente dito, que é uma coisa assim que a gente às vezes fica muito para trás se for comparar com os estudos e como está a atualidade dos debates no contexto americano. E eles já haviam lançado anteriormente este livro aqui, né, que a capa é até um pouco parecida, o livro é um pouco menor, né, 14 por 21, que é Exegese, Hermenêutica e Teologia do Novo Testamento. Só que esse aqui são obras, é uma obra com
reunião de textos do Douglas Moo, que é uma grande autoridade no Novo Testamento, de maneira toda especial na carta de Paulo aos Romanos. Então tá aí, editora Peregrino trazendo alta qualidade aí de material acadêmico. E tem outros 2 livros aqui que não são lançamentos, mas vale a menção. Um deles é Aconselhando os Casos Difíceis. Esse livro aqui tem como editor Stuart Scott e o Hart Lambert, que eu conheci o Hart Lambert no livro Teologia do Aconselhamento Bíblico. E é interessante que ele dá uma introdução aqui a respeito da suficiência das escrituras. O que isso significa? Porque algumas pessoas às vezes pensam que a Bíblia é útil para algumas áreas, é útil para alguns ensinos, mas para outros que são um pouco mais complicados, a gente precisa de outras coisas, né? A Bíblia não é suficiente. Não que outras coisas não possam auxiliar em caso de aconselhamento, mas mantendo esse pressuposto de que a Bíblia é suficiente, que existe uma suficiência das escrituras, ele então aplica a diversos casos aqui. Então ele tem alguns nomes, digamos assim, fictícios, né, para falar de abuso sexual, transtorno obsessivo compulsivo, depressão pós-parto, medo paralisante, anorexia, transtorno bipolar, transtorno de identidade, homossexualidade, vício, adultério e um caso aparentemente difícil, né, nem nomeia aqui o nome, mas aplicando as escrituras a diversos casos. Então isso é bem interessante, é um livro que eu acredito que vai ser bem chocante assim na leitura, né? Sempre vale a pena ler obras sobre aconselhamento, né? Quem está no Ministério Pastoral precisa. Então fica aí a dica, Aconselhando os Casos Difíceis. E por fim, o último livro que eu gostaria de mencionar aqui é As Misericórdias do Senhor Renova-se a Cada Manhã, um devocionário do Paul David Tripp. Confesso que quando eu vi o lançamento desse livro aqui há um tempo atrás, eu imaginei que ele fosse um tamanho menor, talvez algo próximo do tamanho de bolso, né? Ele foi lançado em 2015, bem próximo do seu lançamento, vem aqui na edição americana, ele foi lançado em 2014, mas ele tem um tamanho muito bom aqui, tem bastante texto em cada página, tá? E a ideia desse devocional sempre traz um título com algum princípio, né? Por exemplo, pegar um dia aleatório aqui. 20 de julho. A graça não apenas o ajuda a fazer coisas diferentes, como o chama para ser uma pessoa completamente diferente, transformando o seu coração. E aí segue um texto de meditação sobre esse assunto. E por fim, para mais estudos e encorajamento, leia Mateus 15, 10 a 20. Então esse aqui é um devocionário, não é um devocionário, digamos assim, expositivo, no sentido de estudo bíblico, mas ele traz meditações bem na área de aconselhamento ou de consolo, falando justamente, né, sobre as misericórdias do Senhor, sobre a graça de Deus, e sempre um texto bíblico ali que dá base, né, que traz como o fundamento aquela verdade que está sendo ensinada. Bonitão, capa dura, né? Então fica a dica aí, você que tem interesse de conhecer algum devocionário. Paul Tripp é um autor muito bom também. E é isso. Então é isso, gente. Esses são alguns livros aqui da editora Peregrino que eu recebi, né? Como eu já mencionei outras vezes, se você tiver algum interesse de ver algo especial sobre esses livros, comenta aí embaixo, né? Não posso prometer nada, não posso mesmo prometer nada, mas caso você tenha muito interesse, caso haja uma procura específica sobre algum desses títulos, né, posso trazer um pouco mais de informação e quem sabe aí alguns livros desse aqui ou talvez eu possa ler, mas não sei, será que vocês querem saber, né? Então se eu ler já fica mais fácil para eu trazer. Enfim, comente aí embaixo e a gente vai conversando, beleza? Valeu, galera, até uma próxima e tchau!